Para os destaques internacionais, o Exército dos Estados Unidos confirmou a destruição de 16 navios minadores do Irã próximos ao Estreito de Hormuz. Assunto para o nosso editor de internacional, Fabrício Naidski, algum alerta dos militares americanos e a situação é cada vez mais tensa naquela passagem, não é? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A situação é bastante tensa. Hoje o Exército dos Estados Unidos falou sobre essa questão, sobre ter destruído 16 navios minadores da Marinha iraniana na região próxima ao Estreito de Hormuz, por conta de um alerta que surgiu vindo da imprensa norte-americana de que o Irã poderia colocar minas na região do Estreito de Hormuz para impedir definitivamente a passagem de navios petroleiros ali pela região que a gente já tem falado aqui há muito tempo, de onde vem 20% de todo o petróleo mundial. Essa destruição foi confirmada, então, pelo Comando Central dos Estados Unidos, e o próprio presidente Donald Trump, todo o governo dos Estados Unidos tem falado que se o Irã, de fato, colocar minas na região, ele vai pagar um preço muito caro, por isso que os ataques serão intensificados. Aliás, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, tinha alertado de que hoje seria o dia de ataques mais forte desde o começo desse conflito, que já tem mais de uma semana. Quando ele diz hoje, talvez seja no horário iraniano, no horário lá do Oriente Médio, que está 6 horas à frente em relação ao horário de Brasília, e aí a gente vai aguardar, claro, ao longo dessa madrugada para ver se novos ataques serão registrados com força dentro do Irã, principalmente na capital, Teherã, mas em outras cidades do país. Fato é que os ataques estão por todos os lugares. Qual que é o objetivo aqui do Irã? A gente já falou que o Irã não tem condição de enfrentar o exército dos Estados Unidos e o exército de Israel. Então ele precisa impor algum tipo de derrota para esses países que não seja uma derrota militar, seja talvez uma derrota financeira. E o fechamento do Estreito de Hormuz ou a interrupção da passagem de navios por essa região pode acabar provocando esse tipo de situação. E como que funcionariam então essas minas que poderiam ser colocadas por ali? Vamos dar uma olhadinha no telão que a gente separou, que tem 4 tipos de minas que podem ser utilizadas pela Marinha do Irã. A gente tem aqui na nossa tela. Olha só, primeiro as minas ancoradas. Elas ficam, de fato, ancoradas ali no leito do mar do Estreito de Hormuz, que tem uma profundidade média ali de 50 a 60 metros pela região por onde os navios passam. E aí, quando elas entram em contato com o navio, elas explodem. Também tem minas derivantes. Essas aqui são um pouco mais difíceis de serem rastreadas, porque elas ficam literalmente boiando em alto mar, numa região ali um pouco mais ampla, muitas vezes. E aí também, mesma situação, entram em contato com o navio, explodem o navio. Aqui a gente tem também as minas de contato. As minas de contato, elas acabam se juntando quase por magnetismo ao casco dos navios já no fundo do mar. E aí, quando elas entram em contato, elas também explodem. Algumas delas têm também um timer ali, tem um relógio praticamente para definir o momento certo da explosão. E aqui tem também, deixa eu virar aqui de lado, as minas de fundo. Essas aqui ficam realmente no fundo do mar, como eu falei. O Estreito de Hormuz, a profundidade dele vai até 200 metros, mas a área navegável do Estreito de Hormuz, por onde passam os navios, é ali entre 50 a 60 metros. E ela tem tipo como um radar, mais ou menos. Ela detecta a passagem do navio a alguns metros acima dela e aí ela explode. Isso impediria também que o trânsito de navios petroleiros possa ser restabelecido no Estreito de Hormuz. Hoje, o secretário de Energia dos Estados Unidos falou que a Marinha norte-americana teria escoltado o primeiro navio petroleiro a passar por ali. Depois a Casa Branca foi lá e desmentiu o secretário de Energia, que deletou a postagem que havia sido feita pelas redes sociais. Tem uma questão aqui, Thiago. A Casa Branca já havia falado que essa guerra deve durar de 4 a 6 semanas, desde o momento que ela começou na semana passada. O presidente Donald Trump já falou ontem que a guerra vai indo muito bem para os Estados Unidos e que ela está mais próxima do fim do que do começo. Mas a questão é a seguinte. Primeiro, Donald Trump não conseguiu, até esse momento, mudar a liderança do Irã. E agora a bola fica, de fato, com os iranianos. Porque se os Estados Unidos se retiram nesse momento desse conflito, o Irã
Irã pode continuar atacando os países da região, causar os mesmos problemas que ele já está causando, principalmente no comércio global. Ou seja, a situação para os Estados Unidos está um pouco tensa agora. Eles têm que decidir se entram de vez ou se saem. Ô Fabrício, e os brasileiros que estão naquela região? Quando tivemos a guerra entre Israel e Hamas, os brasileiros voltaram para cá, um amplo esforço para trazer eles de volta. E agora? Agora a gente tem, Thiago, o primeiro anúncio que foi feito há pouco pelo Itamaraty de um voo de repatriação que vai buscar brasileiros em Doha, no Catar. A gente tem até essa publicação para colocar aqui na nossa tela, falando da conversa, vamos abrir aspas aqui para o Itamaraty, após gestões do ministro Mauro Vieira junto ao primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, foi anunciado que em 12 de março, ou seja, na quinta-feira, partirá o primeiro voo Doha-São Paulo desde o início das hostilidades, ampliando as opções de retorno seguro a brasileiros e sul-americanos. A gente lembra, né, Thiago? O Brasil foi muito ágil para retirar brasileiros de Israel depois do 7 de outubro de 2023, os ataques do Hamas. Essa situação é um pouco mais complicada e a principal empresa aérea do Catar, que é a Qatar Airways, ainda mantém muitos voos cancelados por ali. Então é bom a gente ficar de olho. A princípio, esse voo na quinta-feira, o voo vem para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, não apenas com brasileiros, mas com sul-americanos também. Até daqui a pouquinho e você volta na nossa programação. Sempre que precisar. Até.